Vamos meditar na palavra então? Vamos lá? Mateus capítulo de número 8 e versículo 8 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Hein? Mateus capítulo de número 8 e versículo de número 8 a seguir, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob a autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e se eu digo este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. E maravilhando-se Jesus ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, quando eu estava meditando nesta mensagem, o que me chamou muito a atenção não foi o milagre que Jesus operou, mas sim a forma de que este milagre aconteceu. Para você começar a entender um pouco a palavra do Senhor diz que Jesus, ele recebeu uma informação onde um homem, um centurião, ele havia enviado um dos seus servos até Jesus, e ali, para que Jesus desse uma palavra, uma ordem de cura. E Jesus Cristo, ele se surpreendeu com a fé daquele homem, que Jesus tomou a decisão de ir até onde este soldado, este centurião estava. E ali, quando Jesus Cristo, como a própria palavra disse, que Jesus iria até ele e sararia a sua saúde. Quando Jesus ele chegou até a casa de centurião, a Bíblia vai dizer que aquele homem não quis que Jesus entrasse dentro da sua casa. E como nós lemos na palavra, ele mesmo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, assim o meu criado sarará. Este criado estava, como a própria palavra diz, paralítico em cima de uma cama, e ele violentamente era atormentado. Este homem não havia como, num processo natural, ser revertido, mas somente o poder de Deus, o milagre de Cristo poderia trazer este homem a sua saúde restaurada e a uma libertação completa. Só que o que chamou a atenção de Jesus não foi a enfermidade ou as atormentações que este criado sofria, mas sim a fé com que aquele centurião tinha, quando ele colocou como exemplo aqueles criados que ele tinha e os quase 100 soldados aonde ele tinha, quem sabe, no seu pelotão, aonde ele era responsável. E a palavra do Senhor diz que este homem confiou na palavra de Jesus. E ele mesmo disse: Senhor, eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado será curado. E Jesus Cristo, ali ouvindo este homem, colocando a explicação pela forma onde a sua fé estava sendo colocada, é exatamente
porque ele disse que ele poderia dar ordem aos seus soldados e esses soldados cumpririam. E para você entender, os soldados romanos, eles eram totalmente submissos e obedientes à autoridade do centurião, porque a punição e a doutrina, o ensinamento que esses soldados recebiam era de morte se eles ali descumprissem uma ordem. Então todos aqueles soldados, eles eram bem disciplinados e também bem treinados. E sobre a responsabilidade deste centurião estava esta guarda. E este homem disse a Jesus de que se ele quisesse dar uma ordem, o soldado ia, para ir e ele iria, para vir ele viria. E ele daria também ali ordem ao seu criado, e conforme ele falaria, o criado dele faria. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, em Mateus 8:10, que Jesus Cristo, ele se maravilhou ouvindo aquilo ali, e Jesus, ele disse àqueles que o seguiam, que ele não havia visto ainda em Israel um homem com tanta fé. E o Senhor colocou aqui logo na frente, a partir do 11, uma dura palavra de que muitos judeus viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam na mesa de Abraão, de Isaque e de Jacó e no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Para você entender o que Jesus estava dizendo, é porque Jesus, ele veio para os judeus, mas aquele povo não creu, aquele povo não acreditou que um homem carpinteiro, filho de José, Jesus Cristo, que nasceu em Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, ele poderia ser o Filho de Deus. Pela forma humilde, pela forma simples que Jesus vivia, quem sabe, e pela sua humildade. Jesus nunca quis ter uma autoridade humana. Jesus sempre demonstrou muita fé, convicção e direção no propósito, porque nós sabia e nós vemos na palavra que Jesus tinha que cumprir aquilo que Deus havia determinado, que era chegar lá no Calvário. Só que Jesus, ao longo do seu ministério, da sua caminhada, se deparou com muitas pessoas. E principalmente nós sabemos aqui, eu vou abrir um pouco o comentário sobre os líderes religiosos, a qual constantemente afrontavam a Jesus acerca da autoridade. E o povo se maravilhava com a palavra que Jesus pregava e ensinava, porque era diferente. Jesus não estava exigindo ali de uma forma visual, ou até mesmo uns ritos, aonde muitos daquela época tinham. Mas Jesus demonstrava estar sempre ao meio de pobres, miseráveis, pecadores, de leprosos, de pessoas que estavam ali em estado apavorante, como a própria palavra diz que este homem, ele era paralítico e também atormentado. Então Jesus veio realmente para aqueles que eram necessitados, aqueles que estavam realmente precisando de uma transformação, de uma libertação, de uma mudança, de uma nova vida, de uma saúde restaurada. Jesus, ele nunca se preocupou com a condição aonde era a aparência, mas muitos, da qual o próprio Senhor diz aqui em Mateus 8:11, viriam até ele. E quando os judeus, os saduceus, os escribas, os fariseus, eles vieram até Jesus, eles rejeitaram a Jesus. Eles não acreditaram em Jesus. E esses homens, como a palavra do Senhor diz, que eles se assentariam na mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, porque esses homens levavam à risca a lei. E eles jamais acreditaram em Jesus, que estava trazendo o evangelho, o reino de Deus e a graça para mim e para você. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, o quão importante, o quão nós devemos valorizar a graça de Deus, o amor de Deus, o evangelho de Cristo? Jesus, ele poderia pegar ali todas as leis, poderia pegar todos os livros e cumprir à risca aquilo ali, mas Jesus, ele veio de uma forma diferente. Ele veio operando milagre, curando o enfermo,
enfermo, libertando o cativo, ele veio perdoando a prostituta, ele veio morrendo no lugar de Barrabás, a qual era um salteador e um homicida, um homem a qual foi julgado e deveria ser condenado, mas Jesus, que nem o mal fez, foi condenado e posto naquela cruz no lugar de Barrabás. Então o nosso Senhor tem credenciais de sobra para demonstrar o amor que ele tinha por nós, mas o propósito que ele estava cumprindo. E a palavra do Senhor aqui vai dizer que esse soldado, esse centurião, ele foi dar uma ordem ao seu criado com um propósito. E o propósito dele é que chegasse essa informação a Jesus. E o seu criado não pediu para que Jesus viesse até a casa dele, mas que ao longo da distância, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, ele desse somente uma ordem. E esse homem tinha fé que aquele criado dele seria curado. Nós sabemos da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher disse: tão somente se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O leproso, quando foi até Jesus, disse: Senhor, eu sei que tu pode me curar, porque a minha irmã disse que o Senhor tem poder para me curar. Eu sei que tu pode. E ali Jesus disse para aquele leproso que ele seria curado. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que este centurião, ele pediu para Jesus não entrar na sua casa. E agora vem uma parte importante desta mensagem. Aquele homem disse que ele não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. E agora aqui eu quero me aprofundar um pouco mais no conhecimento e no estudo sobre as evidências que levaram este homem a não querer que Jesus entrasse na sua casa. Porque esse homem, primeiro, ele era um centurião, e ele era um chefe, ele era um capitão de mais de 100 homens e soldados romanos. A posição deste homem, irmãos, não permitia com que ele se aproximasse de Jesus. Mas ele também se achava indigno, sabe por quê? Porque esse homem não era romano de nacionalidade. Esse homem, ele era gentil. Ele não era judeu, ele era gentil, mas como o seu penhor, a sua dedicação, a sua autoridade, ele foi proclamado centurião e tinha um exército romano sob responsabilidade, o importante para o império seria o trabalho daquele homem. E muitos dos judeus também criticavam este homem porque ele era gentil. E não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que porque são crente, porque são cristão, porque são pastores, porque são diácono, presbítero, acham que vão numa igreja, que segue alguns ritos religiosos, que aqueles que estão afastados, o ímpio ali no mundo, nos valados, nas sarjetas, na prostituição, no adultério, na idolatria, na feitiçaria, estão ali nas drogas, no crime, também não têm direito a receber Jesus. Quantas pessoas condenam a Cristo, quando Cristo muda, uma vida transforma. Quantas pessoas condenam as pessoas que vêm até Cristo por estar nas suas situações já em estado terrível, numa vida onde não há perspectiva de mudança. Mas nessa noite o Senhor vem dizer para nós, irmãos, que o Senhor está de braço aberto para receber, não importa quem seja. Jesus, ele é do grego, ele é do judeu. Os judeus não gostavam deste homem porque ele era gentil e era um centurião da guarda pretoriana romana, onde tinha soldados sobre ele e ele tinha autoridade. Por isso que Jesus engrandeceu este soldado e
enalteceu a fé dele. Olha, eu nunca vi tanta fé em Israel. Sabe por quê? Porque aquele homem não estava preocupado com a sua posição, aquele homem não estava preocupado com a sua autoridade, porque ele sabia que diante dele estava o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, será que você tem olhado para Cristo e colocado sobre ele a grandeza que ele é? Muitos de nós, quem sabe, temos diminuídos a Cristo. Tem pessoas, irmãos, que tratam Cristo como se fosse um qualquer. Este homem aqui disse: Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, por favor, não entre dentro da minha casa, porque eu sou gentil, eu sou romano, eu não posso receber, não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Jesus se maravilhou, sabe por quê? Porque viu naquele homem fé e também humildade. Não adianta, irmãos, nós achar que a nossa posição hoje, evangélica, ministerial, ou ter dons espirituais, é melhor ou maior que ninguém. Melhor que os outros é Jesus, maior que todos é Jesus, Senhor dos senhores é Jesus, Rei dos reis é Jesus. Este homem de Senhor não entra na minha casa, eu não sou digno, porque eu sei que se o Senhor der uma ordem pela tua palavra, ele vai ser curado. E Jesus aqui em Mateus 8 e 12 e 13 diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quantos judeus, Anás, Caifás, em Mateus 23 Jesus explica que aqueles homens sentavam nas primeiras cadeiras da sinagoga, e eles estavam preocupados com a aparência, como muitas pessoas hoje, irmãos, estão dentro das igrejas, quem sabe, não limpam uma cadeira, não varrem uma igreja, não limpam um banheiro, porque acham que isso não é a função sua. Não, eu sou um pastor, eu não posso fazer isso. Irmãos, ninguém aqui na terra, sendo servo de Jesus, tem uma posição acima de Cristo, que era muito humilde, era simples, era carismático, era muito amoroso. Jesus era gentil, porque todas as qualidades do Filho de Deus, o Espírito Santo pode colocar sobre a nossa vida. Mas para isso eu tenho que diminuir, nós temos que diminuir, ele tem que crescer, nós temos que desaparecer. E muitas vezes, irmãos, eu meditando nesta mensagem, o Senhor falava comigo que muitas pessoas hoje, irmãos, não honram a Deus, não honram a Jesus, porque muitas pessoas estão mais preocupadas com a sua vida pessoal particular, com o seu ego, com o seu egoísmo, do que estar preocupado com Jesus. Se Jesus, irmãos, for o centro de tudo em nossa vida, a nossa vida com certeza vai estar no centro da vontade de Deus. Mas se nós quisermos centralizar as coisas, nós vamos nos perder com as coisas desse mundo. E o próprio Senhor diz que as pessoas do mundo inteiro hoje, a maioria são infiéis, porque estão mais preocupados com os seus afazeres, com as suas vontades. Para aqueles judeus ali foi um choque quando Jesus disse que muitos seriam lançados fora. Não é diferente hoje, irmãos. O inferno vai ter mais pessoas que conheciam a palavra, mas não obedeciam. E o céu vai ter muitas pessoas, quem sabe não conheciam, mas se arrependeram, como aquele homem que estava lá na cruz ao lado de Jesus. Muitas pessoas acham, porque usam um terno, uma gravata, uma saia, vão numa igreja, estão salvos. Irmãos, a salvação é uma busca constante e incansável. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós temos que buscar do Senhor as qualidades que nos faltam, acrescentar em nossa vida aquilo que nós não temos, e o Senhor tem tudo. E a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 8 e 13 que Jesus olhou para aquele centurião e disse: vai, e como tu crê vai ser feito naquela mesma hora.
O seu criado sarou. O milagre chegou, irmãos. Mas Jesus antes nos deu uma lição, usando aquele centurião que não se achava digno. Muitas pessoas hoje, irmãos, se acham dignos. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu prego, porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço movimento, porque eu faço envolvimento, porque eu planto bananeira, eu pulo, eu rodopio, eu canto. Irmãos, este homem disse: olha, eu tenho tanta autoridade, porque eu mando ele ir, ele vai. Eu mando ele vir, ele vem. Eu mando que o meu criado vá, ele vai. Eu mando que ele venha, ele venha. Jesus disse: nossa, que fé! Que fé! Hoje, irmãos, nós não obedecemos às ordens, muitas vezes, que recebemos daqueles que servem a Deus. E existe pessoas nessa terra, irmãos, que servem a Deus. Tem pessoas nessa terra que se dedicam a Deus, que trabalham para Deus, que se envolvem nas coisas de Deus, que buscam o reino de Deus, mas que muitas vezes, irmãos, são ali desapontados por muitas pessoas que estão no seu convívio, às vezes no seu ciclo familiar, ministerial. Mas esse homem demonstrava que todos que estavam na sua volta, ele tinha autoridade. Mas ele reconheceu que diante de Cristo, a autoridade dele não era nada. E é isso, irmãos, que nós temos que aprender. Que toda a nossa autoridade que nós temos, quer que seja em nossa casa, nossa vida, no trabalho, na igreja, perante Jesus não é nada. Este soldado, este centurião no início mandou um servo, porque ele não esperava que Jesus viesse. E Jesus foi lá ver ele. E Jesus não estava nem um pouco preocupado com o enfermo e com o atormentado. Mas Jesus queria demonstrar a fé que aquele homem tinha. E muitos que se achavam superiores a Cristo seriam lançados fora e condenados. E nós sabemos, irmãos, que muitos religiosos daquela época, a grande parte deles rejeitaram a Jesus. E este soldado, este centurião, sendo ele capitão, chefe da guarda, sendo ele alguma autoridade romana, ainda era gentil, criticado pelos judeus. Mas diante de Jesus ele demonstrou ser muito pequenininho. E Jesus ali engrandeceu ele pela fé. Será, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus permite com que eu, com que você, com que nós entramos em um problema, será que Jesus ele vê fé na minha vida? Será que ele vê fé na sua vida? Será, meu irmão, minha irmã, que nesta noite aqui de segunda-feira, quem sabe o horário que você está vendo essa transmissão, será que Deus olha para você e vê fé? Será que você está engrandecendo o teu problema e diminuindo a Cristo? O teu problema para Deus é nada. A luta que você está passando para Deus é nada. Mas você tem que colocar a tua fé em Cristo, olhar para Cristo, se aproximar de Cristo, confiar em Cristo, porque Jesus não vai te deixar, não vai desamparar, e o Senhor quer se maravilhar quando Ele vê fé em você, quando Ele vê fé em nossa vida. Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai nos ajudar, assim como ajudou este homem que estava preocupado com quem? Com o seu criado. Esse homem tinha dezenas, centenas, quem sabe, de pessoas sobre a sua jurisdição. Mas o seu criado estava enfermo e ele estava preocupado. Olha que amor, que carinho que ele tinha. E Jesus, vendo isso, foi ali e viu fé naquele homem e curou o seu criado. Que nós viemos, irmãos, a amar mais. Que nós viemos a dar mais carinho. Que nós viemos, irmãos, a deixar mágoas, ódio, rancores, brigas, intrigas de lado. Porque isso só prejudica a minha vida, a sua vida, a nossa vida com Deus. E Deus quer, irmãos, que nós a cada dia mais crescemos, nos aperfeiçoamos na sua presença. Assim como este homem demonstrou humildade. Senhor,
eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado, porque eu sei que se o Senhor disser uma palavra, ele vai ficar curado. Jesus disse: que fé, mas eu quero ir lá porque eu vou curar. Jesus está dizendo neste momento: eu estou indo aí, eu estou chegando aí, eu já estou aí, e o teu problema, o teu milagre vai acontecer pela fé, se tu crê. Assim como o Senhor disse, conforme tu creste, vai ser feito. Naquela mesma hora, o criado foi sarado. Amém? Esta é a palavra. Você crê nesta palavra?